Boa noite, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez chegamos até vocês para mais uma escola bíblica em casa, nesse formato bem especial, em vídeo, onde os irmãos, de maneira mais dinâmica, podem acompanhar aquilo que o Senhor tem nos conduzido a estudarmos nesses dias que nós estamos vivendo. E nada mais oportuno do que estudarmos sobre contentamento. Espero que você esteja aproveitando bem as aulas, fazendo uso dos materiais que aqui temos compartilhado através dos slides, das aplicações e também dos textos que temos buscado expor para uma melhor compreensão nossa daquilo que estamos tratando sobre contentamento. E aqui, já de início, desafio você, se ainda não tem o e-book do livro, teremos o maior prazer em compartilhar com você e assim você fazer uso do mesmo, acompanhando nas aulas que temos compartilhado com vocês. Queridos, eu gostaria de, nesse início de aula, poder ler um texto bíblico com você, texto esse que nós já pregamos em uma das nossas últimas mensagens da série Tempo de Confiança, quando pregamos sobre confiar na palavra de Deus. Eu gostaria de ler com vocês Salmos 19, verso 7, que traz para mim e para você algo maravilhoso a respeito da palavra do Senhor. Salmos 19, verso 7, diz assim a palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra inspiradora ao meu e ao seu coração, para que no estudo dela, sim, possamos encontrar, nesse tempo que nós estamos vivendo, refrigério para a nossa alma, mas também sabedoria. E por que não encontrarmos o caminho da sabedoria pelo contentamento? Que, de fato, nosso coração e a nossa mente possam estar abertos para esse tempo precioso, em mais uma aula que o Senhor assim nos permitirá ter neste momento. Gostaria com você agora orarmos ao Senhor e pedirmos a Ele a sua bênção sobre a nossa aula de hoje. Deus amado, nós queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade e esse privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos juntos a tua palavra, mesmo em meio a esse tempo de reuniões presenciais suspensas. Mas te louvamos porque, num primeiro momento, o Senhor nos deu a oportunidade de fazer isso em textos e agora através dessas videoaulas. Ó Pai, obrigado pelo tema que estamos estudando. Nós temos a certeza que, através da tua palavra, para esse tempo encontraremos o refrigério para as nossas almas, mas também, Senhor, a sabedoria para, em todas as circunstâncias, sermos gratos ao Senhor. Deus amado, conduz o nosso estudo nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero convidar agora o Ministério de Louvor para um tempo bem especial de adoração ao Senhor com uma canção. Louvemos juntamente com eles. Então, que possamos louvá-lo, como diz nesse louvor, ainda que não haja alimento nos campos, nos alegraremos no Senhor, porque Ele é essa rocha inabalável, o sólido fundamento que sustenta as nossas vidas em qualquer circunstância.
ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ok, meus amados irmãos, tendo juntos louvado ao Senhor nessa bela canção, vamos então seguir para o nosso estudo 4 da série Contentamento. Como temos sempre feito, orientamos você a reservar esse tempo agora, sozinho ou com sua família, de acordo com o seu contexto, em um lugar propício para o estudo, sem possibilidade de ter distrações. Tome em mãos a sua Bíblia, seu caderno ou bloco de anotações com uma caneta. Anote, sim, aquilo que for importante para você e que você queira destacar em um outro momento, pois certamente essa disposição e esse envolvimento na aula, Deus usará, sim, para fomentar ainda mais em seu coração e em sua mente aquilo que Ele está nos falando através desses estudos sobre contentamento. Então, queridos, como sempre fazemos, nós iremos compartilhar uma tela em slides para que vocês possam acompanhar o conteúdo desta aula de hoje, tá bom? Com certeza, não tenho dúvida que, assim como foi das outras vezes, essa também será bem especial para mim e para você. Então, essa é a nossa escola bíblica em casa, nesse formato em videoaula. Estamos estudando sobre contentamento, baseado em Filipenses, capítulo 4, verso 11, quando Paulo fala ali que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E as palavras expressas por ele, sim, como experiência de vida, deve nos ajudar, queridos irmãos, a refletirmos em nossas vidas, principalmente esses dias que nós estamos vivendo e os outros que ainda virão. Nós temos usado como base para os nossos estudos o livro Contentamento, de Nancy Wilson, da editora Trinitas, e disponibilizamos dele, tá, irmãos, no formato e-book, melhor dizendo, e se você deseja ler esse livro, como algumas irmãs da nossa igreja já o fizeram, é só você entrar em contato conosco, que disponibilizaremos ele para você. Sugiro você ler, porque ajudará ainda mais você a absorver tudo aquilo que nós temos destacado aqui em nossas aulas a partir desse livro, tá bom? Vamos juntos, então, revisar o que nós já estudamos sobre o contentamento. Então, a primeira aula, nós destacamos o que é contentamento e afirmamos ali, juntamente com a autora, que o contentamento é a satisfação plena na vontade de Deus. E destacamos ainda mais afirmando que não existe satisfação, ou seja, contentamento na vida fora da vontade de Deus. Então, eu creio que esse deve ser o ponto de partida, né? Essa compreensão sobre o contentamento, que é a plena satisfação na vontade de Deus, é você estar satisfeito nessa vontade divina e entender que não existe contentamento na vida fora da vontade de Deus. Isso porque, como já estudamos, Deus nos criou para vivermos plenamente satisfeitos nele. Infelizmente, os nossos primeiros pais pecaram, nos levando a não nos satisfazermos mais no Senhor, mas buscarmos sermos os provedores do nosso contentamento, isso sem nenhum sucesso. Mas é possível voltarmos a essa expectativa divina na criação, ou seja, a nossa satisfação nele, através da pessoa de Jesus. Por isso, a conversão a Cristo nos possibilita, sim, na vontade do Senhor,
vivermos plenamente satisfeitos. E como o apóstolo Paulo nos ensinou, em toda e qualquer situação. Até porque, mesmo seguindo e servindo a Cristo, como filhos de Deus, enfrentaremos dissabores, circunstâncias e momentos difíceis em nossa vida. E precisamos entender que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. E por isso, em todas essas coisas, em toda e qualquer situação, em Deus e na vontade dele, por meio de Cristo Jesus, podemos viver plenamente satisfeitos. Em nossa segunda aula, nós destacamos o exemplo de contentamento do pai e do filho. No exemplo de contentamento do pai, destacamos que o pai se satisfez, sim, na criação e no seu filho. É fantástico porque a palavra do Senhor nos ensina que Deus, quando criou todas as coisas, viu que tudo era bom. Ou seja, teve prazer naquilo que ele criou, de maneira perfeita, e descansou. Isso nos levou a compreender que o contentamento traz o quê? Descanso. E no exemplo ainda do contentamento do pai no filho, a palavra do Senhor nos revela que quando Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba e ouviu-se a voz que dizia: "Este é meu filho amado em quem me comprazo". Então a Bíblia revela como exemplo do contentamento do pai, sim, tanto esse contentamento na criação, quanto esse contentamento no seu santo filho. Já no exemplo do filho, de contentamento do filho, o exemplo, a palavra do Senhor nos ofereceu em sua oração no jardim do Getsemane. E lembre-se que ali ele estava em grande tristeza e profunda angústia. E a ênfase dada nesse exemplo é que a tristeza e a angústia não nos limitam a vivermos plenamente satisfeitos. Claro, quando entendemos que essa plena satisfação está na vontade de Deus. Porque lembre-se que quando Jesus orou ali nessa ocasião, pedindo que o Pai passasse dele esse cálice, o que foi que Jesus disse? Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Ou seja, Jesus se submeteu mesmo em profunda tristeza e angústia à vontade do seu Pai. E por isso, em obediência à vontade dele, Cristo encontrou contentamento. Queridos, ainda revisando, na terceira aula, que foi a passada, nós falamos sobre o alicerce sobre o qual podemos construir o contentamento. E para isso usamos Hebreus capítulo 13, verso 5, que traz a promessa ali que o Senhor nunca nos deixará, o Senhor nunca nos abandonará. E pensando sobre isso, em seu livro, a autora, no segundo capítulo, destaca as promessas de Deus como o único alicerce sobre o qual podemos construir o contentamento. E a promessa da constante presença de Deus, que esse texto de Hebreus capítulo 13, verso 5 traz, está condicionada a duas atitudes. A primeira delas é nos contentarmos com o que temos. O texto é muito claro a essa atitude. E esse contentamento com o que temos só é possível se tivermos dois cuidados. O primeiro deles é não cobiçarmos. E vimos que cobiça é pecado. A palavra do Senhor deixa muito claro isso lá em Êxodo capítulo 20, verso 17. Veja que o pecado, nessa expectativa aqui, não é ter, mas cobiçar o que você não tem em detrimento ao contentamento que você deveria ter naquilo que você já tem. Então, se nós queremos, sim, construir o nosso contentamento na promessa de Deus, em primeiro lugar, é preciso nos contentarmos com o que já temos.
tendo cuidado de, em primeiro lugar, não cobiçarmos. E, em segundo lugar, nos satisfazermos com aquilo que já temos. Por quê, queridos? Porque devemos entender que o descontentamento nos faz desconsiderar o princípio claríssimo da satisfação revelado nesse texto do 1 Timóteo, capítulo 1, 7 e 8, quando Paulo nos ensina que nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada poderemos levar dele. E por isso, nós devemos o quê? Com aquilo que já temos, estarmos plenamente satisfeitos. Mas, além dessa primeira atitude, ou seja, nos contentarmos com o que temos, como uma atitude que está condicionada à promessa de Deus, que nos ajudará a construirmos o nosso contentamento, tem também a segunda atitude, que é vivermos uma vida sem avareza. O contentamento naquilo que temos nos faz compartilhar, queridos, o que graciosamente temos recebido do Senhor. Mesmo que aos nossos olhos, ou aos olhos dos outros, aquilo que temos seja pouco. Mas devemos lembrar sempre nessa expectativa dos nossos irmãos da Macedônia, que na sua profunda pobreza, eles demonstraram abundância de generosidade. Sabe por quê? Porque aqueles irmãos experimentaram a graça do Senhor, essa que traz, sim, contentamento a todos aqueles que se submetem à sua santa vontade, quer no pouco, quer no muito. Então, se queremos construir o nosso contentamento sobre a promessa de Deus, essa de Hebreus capítulo 13, verso 5, que nos ensina que o Senhor nunca nos deixará, que Ele nunca nos abandonará. Em primeiro lugar, é preciso entendermos que devemos nos contentarmos com o que já temos. E, em segundo lugar, não vivermos uma vida em avareza. Queridos, concluímos então a terceira aula, dizendo que a promessa da presença constante do Senhor é o alicerce do nosso contentamento. E em cada necessidade, lembremos-nos que Ele nunca nos deixará. Por isso que o apóstolo Paulo poderia dizer com muita propriedade, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ter em abundância, sei ter em escassez. Muito ou pouco. Ter o que comer ou ter o que não comer. E apesar dessa realidade que ele vivenciou em algumas circunstâncias, na sua caminhada cristã, ele sempre manteve o seu contentamento na promessa do Senhor. Por isso ele afirmava, ou melhor dizendo, afirmou aos filipenses que havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Hoje, queridos, no nosso estudo 4, iremos considerar o descontentamento, ou seja, o rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. Então, por favor, tome agora em mãos a sua Bíblia e abra a mesma para o livro de Números, capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 1 ao 4. Números 14, dos versos 1 ao 4, que diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Verso 4. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Vamos tentar compreender um pouco esse texto que nós queremos usar como base para o nosso estudo
e hoje, dessa série que abordará o descontentamento. Estamos diante, queridos, do relato da sedição do povo de Israel em resposta ao relatório dos espias. Se você lembrar bem, e perceber até mesmo aí na sua Bíblia, no capítulo 13 de Êxodo, Moisés, a mando do Senhor, envia espias para olharem e observarem a terra pela qual Deus daria, na qual Deus daria ao povo. Essa terra que já havia sido prometida a eles. E a partir do versículo 25, os espias retornam dessa observada que foram dar na terra e, naquilo que viram, relatam ao povo. E é interessante, né, as expressões ali, pois eles destacam os tamanhos dos frutos, como aquela terra era fértil. De fato, como o próprio Deus já havia dito, era uma terra que emanava leite e mel. Então, o pano de fundo do capítulo 14, em especial desses versículos que nós lemos, é o relatório que os espias dão ao povo sobre a terra a qual foram espiar. Lembre-se, a terra que Deus prometera dar a eles. Considerando o versículo 1, a gente percebe que, ao ouvirem o relatório, toda a congregação grita e o povo chora, reagindo negativamente ao que foi falado pelos espias. Veja comigo aí. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Como eu falei, apesar do que os espias disseram sobre aquela terra que emanava leite e mel, que descreveram o tamanho dos seus frutos e toda a prosperidade que ali havia, apesar, sim, não vamos deixar de considerar a presença dos inimigos e tantos outros possíveis limites. Entretanto, lembre-se que Deus daria vitória ao povo sobre todos os seus inimigos. E eles, de fato, conquistariam aquela terra. Então, veja, o povo estava ouvindo não apenas a bênção que era aquela terra, mas estavam também sobre a bênção divina em conquistar aquela terra. Mas, mesmo assim, ao ouvirem o relatório dos espias, aquele povo grita em alta voz e chora, reagindo negativamente ao que ouviram. Considerando o verso 2, que diz: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Veja que eles, depois de reagirem negativamente, voltam-se agora para Moisés e Arão e voltam-se contrariamente a eles, em murmuração, expressando, inclusive, irmãos, desejo de morte, né? Como diz aí, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Veja só, mas não fica só por aí, não. Considera o verso 3, que diz, né? E por que nos traz o Senhor esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Meus queridos irmãos, veja que coisa. Aquela turma toda ouve o excelente relatório que os espias trazem daquela terra. Sim, eles estão sobre a promessa de que o Senhor os dará aquela terra, mas o que eles fazem? Reagem negativamente, choram, gritam. Depois voltam-se contra Moisés e Arão, desejando que tivessem
expressando o desejo de que seria melhor terem morrido no Egito ou até na caminhada. E agora, irmãos, no verso 3, eles reagem negativamente, voltando-se agora para Deus, inclusive duvidando da promessa de Deus. Eles dizem, né, porque nos traz o Senhor a esta terra. Que terra é essa, irmãos? A terra da promessa, a terra que Deus havia prometido. Então, veja que agora eles duvidam. E essa dúvida, né, se agrava mais quando eles dizem, no final do verso 3, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Veja só, queridos irmãos, que coisa, hein? Mas vamos mais adiante, verso 4, que diz, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então, veja o quadro. Primeiro, eles reagem negativamente, chorando e gritando. Segundo, se voltam contra Moisés e Arão, desejando que melhor teria sido se tivessem morrido lá no Egito, na caminhada pelo deserto que fizeram. Depois, eles se voltam contra Deus, duvidando da sua promessa. E agora, ainda nessa reação negativa, voltada para o Senhor, eles se tornam essa reação, melhor dizendo, se torna em rebelião, desejando levantar outro líder para conduzi-los, possivelmente de volta aí à terra do Egito, como o texto claramente nos mostra, contrariando a vontade do Senhor. Então, esse é o pano de fundo do texto que nós consideraremos nessa noite para falarmos sobre descontentamento e um pouco da sua compreensão para que possamos assim absorver melhor o que ele tem a nos falar ainda mais. Queridos, eu gostaria de levá-los nesse estudo que falaremos sobre descontentamento a considerarem que descontentamento é ingratidão. A autora, ela começa o seu terceiro capítulo fazendo a seguinte afirmação sobre o descontentamento. Ela diz: se o contentamento é uma profunda satisfação com a vontade de Deus, então o descontentamento é rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. É uma recusa de agradecer a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele está fazendo. O descontentamento é ingratidão. A crítica, a murmuração e a reclamação são as irmãs feias do descontentamento. E Deus odeia todas elas. Achei muito pertinente a fala da autora que nos leva a compreender o descontentamento como ingratidão. E veja como é forte as suas palavras quando ela diz que se o contentamento é uma profunda satisfação com a vontade de Deus, então o descontentamento é rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. Paulo, queridos irmãos, além de nos ensinar sobre contentamento em sua experiência, no caso lá em Filipenses, como já consideramos, ele nos exorta a não sermos conduzidos por sentimentos contrários à satisfação na vontade de Deus. Eu gostaria de levá-los a esses dois textos bíblicos. Primeiro, de Filipenses capítulo 2, versículo 14, quando Paulo nos ensina assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Vou repetir. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Agora, por favor, vamos para Colossenses capítulo 3, versículo 15, que diz assim:
seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E o final do versículo diz, e sede agradecidos. Então, queridos, além da própria experiência do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, 11, ele nos exorta não apenas a vivermos contentes em toda e qualquer situação, ou melhor dizendo, ele não apenas nos orienta a vivermos contentes em toda e qualquer situação, nos ensinando sobre o contentamento, mas também ele nos exorta a não sermos conduzidos por sentimentos contrários à satisfação, ao contentamento na vontade de Deus. Primeiro, não murmurando, Filipenses 2,14. E segundo, Colossenses 3,15, sendo agradecidos. Essa exortação do apóstolo deve se tornar a nossa atitude básica, queridos, e habitual no contentamento. Sim, se queremos vivermos contentes em toda e qualquer situação, sim, se nós queremos experimentar esse sentimento de plena satisfação em Deus e na sua vontade, o que Paulo nos exorta, em primeiro lugar, é não sermos murmuradores. E, em segundo lugar, sermos agradecidos. Isso precisa se tornar um hábito diário, desde o nosso acordar ao nosso deitar à noite. Sim, queridos, devemos ser agradecidos ao Senhor. E nunca, mas absolutamente nunca, murmurarmos. Pensando, sim, ainda nessa expectativa do descontentamento como ingratidão, a própria autora nos leva a considerar que o descontentamento ajunta-se em torno de duas áreas gerais. A primeira delas é as coisas que temos, e a segunda é as coisas que não temos. Então, perceba que, de fato, o descontentamento, ele ajunta-se, ele gira em torno dessas duas áreas gerais. Porque, ou de fato, vamos estar descontentes com o que já temos, ou estarmos cobiçando aquilo que não temos, ou estaremos descontentes com o que não temos, tendo em vista que podemos ter mais, sendo ingratos com aquilo que já temos. Então, perceba como é um campo perigoso, o descontentamento. E precisamos, sim, estarmos cientes, não apenas do desejo do Senhor, que estejamos contentes e plenamente satisfeitos nele, mas também, queridos, cientes do cuidado que precisamos ter com a murmuração, com a ingratidão, sim, que nos levará a nos colocarmos diante de Deus como pessoas descontentes. E lembre-se que o descontentamento, sim, é uma atitude de desconsiderar aquilo que Deus tem feito em nós e por nós. Nessa compreensão, a autora afirma, queridos, que o descontentamento é uma atitude orgulhosa do coração. É bem interessante isso, porque essa afirmação dela nos leva a considerar o exemplo de Eva. O seu descontentamento com tudo o que Deus havia feito. Sim, lembra lá da experiência do jardim? Deus havia criado todas as coisas, sim, para a satisfação do homem e da mulher, mas mesmo assim, a mulher decidiu ir por outro caminho. Ou seja, no orgulho do seu coração, ela foi conduzida a pecar contra o Senhor, a ir contra a vontade do Senhor
para a vida dela. Queridos irmãos, é necessário considerarmos, de fato, o perigo que a atitude orgulhosa do coração nos leva a vivenciar. Perigo esse de contrariarmos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu quero conduzi-los ainda nesse pensamento a juntos atentarmos para o descontentamento como um terreno fértil para o pecado. E a autora, em sua fala, diz que uma vez que o coração está descontente, ele se torna terreno fértil para muitos outros pecados. Uma vez que o descontentamento cria raízes, ela fala, outros pecados da carne passam a ser inevitáveis. E a palavra do Senhor, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nos leva a considerar, as obras da carne. Você pode abrir em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, queridos, lembremos que vivemos uma constante guerra. O espírito contra a carne. O espírito querendo nos conduzir a vivermos e experimentarmos constantemente a vontade de Deus nas nossas vidas e a carne nos levando ao contrário a isso. E muitos, infelizmente, têm sido sucumbidos pela carne porque os seus corações estão descontentes com a própria vontade do Senhor. Tal como Eva, como já citamos como exemplo. E, infelizmente, se deixam levar pelas intenções, pelo orgulho, por tudo aquilo que em seus corações, sim, já distantes da vontade do Senhor, os levam a praticar todas essas obras, ou coisas semelhantes a essas, como o próprio texto diz. Sim, que nos levam a contrariar a vontade do Senhor para a minha e para a sua vida. Pensando nisso, ou seja, no descontentamento como um terreno fértil para o pecado, mas lembre-se que, sim, o descontentamento é ingratidão. E, de uma certa forma, ele gera orgulho em nosso coração. E isso torna o nosso coração esse terreno fértil para o pecado. Veja como isso se aplica claramente ao povo de Israel, no texto que nós consideramos no início da nossa aula de hoje, em Números, capítulo 14. Você pode voltar para lá, por favor? E eu gostaria de, na experiência do povo, na sedição, na reação negativa deles ao relatório dos espias, e o que essa reação os levou, a se voltarem contrários a Moisés e Arão, a se voltarem, sim, contra o próprio Senhor, duvidando da sua promessa, inclusive se rebelando contra ele. Eu gostaria, sim, de, nessa experiência do povo, mostrar o que o descontentamento levou eles a fazerem. Nessa expectativa de que o orgulho que nos faz sermos ingratos ao Senhor, esse orgulho do coração,
que torna esse nosso coração um campo fértil para o pecado, na ocasião do povo, veja o que isso levou eles a fazerem. Em primeiro lugar, você vai perceber no verso 1 que eles deram mau testemunho. Por quê? Porque diante daquilo que eles ouviram, do relatório dos espias, como eu já mencionei, condicionados à promessa do Senhor de que eles sim, apesar de terem gigantes, apesar de terem muitos inimigos, apesar de terem grandes exércitos, o povo ia conquistar aquela terra. E diante do relatório que os espias deram, não só da presença inimiga lá, mas de fato, que aquela terra era a terra que manava leite e mel, aquele povo gritou em alta voz. Aquele povo chorou copiosamente aquela noite. E é fantástico, queridos, atentarmos para a palavra do Senhor, pois possivelmente já havia alguns ali mistos entre o povo, ou seja, não apenas os genuinamente judeus, hebreus. E devido a isso, queridos, tal reação a estes soava como um mau testemunho, tendo em vista que Deus, sim, elegeu para si um povo para que pudesse ser testemunho do poder de Deus a todas as outras nações. E lembre-se que o povo aqui já havia experimentado grandemente esse poder. Sim, quando foram expulsos do Egito, mas também na travessia do Mar Vermelho, na coluna de nuvem que os cobria durante o dia, a coluna de fogo que os guiava durante a noite. Lembra disso? Mas aqui não. Aqui o povo usou a sua voz para darem mau testemunho. Então, queridos, sim, um coração descontente leva-nos a dar mau testemunho. Mas sigamos ainda na experiência do povo. Em segundo lugar, veja que no verso 2 mostra-nos que aquele povo murmurou. Então, o descontentamento deles os levou, em primeiro lugar, a darem mau testemunho, em segundo lugar, a murmurarem. O texto diz que todos os filhos de Israel murmuraram, ou seja, eles rejeitaram profundamente o que Deus estava fazendo e já havia feito. Vamos voltar os olhos agora para nós mesmos, queridos irmãos. Será que, ultimamente, eu e você, por termos talvez tirado os olhos daquilo que o Senhor tem feito por nós e em nós, temos murmurado, temos reclamado? Se em algum momento, queridos, talvez agimos tal como o povo de Israel, certamente, eu e você fomos levados pelo descontentamento, contrariando a vontade do Senhor para mim e para a sua vida, que é estarmos contentes em toda e qualquer situação. E lembre-se que faço essa ênfase porque o descontentamento gira em torno dessas duas áreas gerais, lembra? Aquilo que temos e aquilo que não temos. E, geralmente, a murmuração se dá, queridos, sim, por já não sermos gratos por aquilo que temos e desejarmos aquilo que não temos. Pensemos nisso, queridos. Mas sigamos com o exemplo ainda do povo. Se você perceber, no verso 2 ainda, o considerando, eles não apenas murmuraram, mas o texto mostra que eles desejaram não viver o cumprimento da promessa. Por isso eles disseram, tomara tivéssemos morrido no Egito ou no deserto.
Mas eles não iriam morrer. Sabe por quê, queridos? Porque eles estavam sobre a promessa do Senhor de que seriam conduzidos à terra prometida, a terra que manava leite e mel, sim, a terra do cananeu, do aveu, do jebuseu, de todos aqueles que os espíritos disseram, olha, a turma lá é muita, é grande, o exército deles é vantajoso. Mas, sobre essa expectativa, Deus já havia dado a vitória ao povo. Mas, descontente, eles murmuraram, deram um mau testemunho e não desejaram viver o cumprimento da promessa. Esse aspecto aqui, queridos, é o que mais toca o meu coração. Sim, porque, queridos, o descontentamento levou aquele povo a não desejarem viver o cumprimento da promessa. Eu e você hoje temos a ciência de que, sim, Deus cumpre suas promessas, as promessas do Senhor são maravilhosas. Paulo diz aos Coríntios, que todas elas têm o sim do Senhor. Veja como estudamos na semana passada, Ele nunca nos deixará, Ele nunca nos abandonará. Mas o povo, queridos, por causa do descontentamento, não desejaram viver o cumprimento da promessa. Veja o quanto descontentamento, movido pelo orgulho no coração, é ingrato ao Senhor. Mas, em quarto lugar, no verso 3, o descontentamento deles os levou a duvidarem dos propósitos de Deus. Por isso eles disseram, ao Senhor, e por que nos traz aqui o Senhor a essa terra? Queridos, perceba comigo, que terra é essa? Era a terra que o Senhor havia prometido a eles. Mas o descontentamento cegou eles de tal maneira que eles não estavam enxergando o cumprimento da promessa ali, sim, diante dos olhos deles. Mas eles disseram, por que o Senhor nos traz aqui? Queridos, pensando nisso, eu concordo demais. Considerando isso, melhor dizendo, concordo demais com o que a autora fala sobre o descontentamento. Ele é feio, porque assim, ele nos coloca diante do Criador de todas as coisas, diante daquele que tem feito tantas coisas por nós e em nós, como criaturas ingratas, como filhos ingratos. E por fim, queridos, eu queria considerar ainda o que o descontentamento deles levou eles a fazerem. Em primeiro lugar, vimos que levou eles a darem mau testemunho, a murmurarem, a duvidarem da promessa, sim, a desejarem não ver o cumprimento dela e, por fim, irem contrário à vontade de Deus. Pois eles disseram, levantemos um capitão entre nós para que eles nos leve de volta ao Egito. E quem Deus havia levantado para tirá-los do Egito? Moisés e Arão, líderes legítimos. Mas veja a tolice desse povo, movido pelo descontentamento, a querer levantar o seu próprio capitão para conduzi-los de volta aonde eles estavam, o quê? Presos, escravos, gemendo, por causa dos seus exautores, como Êxodo capítulo 3 nos ensina. Então veja, queridos, o quanto o descontentamento é danoso, o quanto o descontentamento, de fato, é rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. Diante disso, e daquilo que o descontentamento levou o povo a fazer, consideremos então um pouco, queridos irmãos, como podemos identificar o descontentamento. E aqui eu queria, de maneira prática, destacar alguns passos, inclusive a autora faz com maiores detalhes, mas aqui eu quero simplificar e destacar de maneira bem prática e clara para você. Como podemos identificar o descontentamento? Como vimos, o descontentamento nos leva a murmurar,
nos leva a dar mau testemunho, nos leva a duvidarmos das promessas do Senhor. Sim, descontentamento nos leva a não desejar viver o cumprimento da promessa, inclusive nos leva a ir contrários à vontade de Deus. Por quê? Porque, sim, o descontentamento é ingratidão, é rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. E isso por causa do orgulho do nosso coração. Orgulho que nos toma ao ponto de nos levar, de nos conduzir, melhor dizendo, a não sermos gratos por aquilo que já temos e até cobiçarmos pecaminosamente aquilo que não temos, nos levando assim a não estarmos satisfeitos com aquilo que Deus tem feito, com aquilo que Deus tem nos dado, com aquilo que Deus generosamente e graciosamente tem nos abençoado. Como podemos identificar, então, o descontentamento? Em primeiro lugar, peça a Deus que Ele mostre se você tem alguma área de descontentamento em sua vida. Diante do que nós já temos estudado sobre descontentamento, você tem feito reflexões, você tem olhado para si mesmo, você tem olhado para o seu lar, você tem olhado para a sua família, para a sua igreja, e qual tem sido o sentimento em seu coração diante dessa realidade que lhe serve? Se talvez alguma delas, queridos, lhe denuncie como uma pessoa descontente, peça a Deus, sim, que nessas áreas lhe faça enxergar o descontentamento em sua vida, de maneira a reconhecer que tal atitude é uma ingratidão para com o Senhor, para com aquilo que Ele tem feito em sua vida, em sua família, em seu lar, em seu trabalho, na sua faculdade, nos seus estudos, na sua própria igreja. Mas, em segundo lugar, eu quero lhe mostrar o passo da confissão. Pois se você pedir a Deus que lhe mostre se você tem alguma área de descontentamento em sua vida, certamente Ele mostrará. E se Ele mostrará, confesse cada uma dessas áreas que Ele lhe mostrará. Sim, confessando ao Senhor, pedindo a Ele perdão por estar sendo um filho ingrato, por estar sendo tal como o povo de Israel, um murmurador, sim, uma pessoa que tem dado mau testemunho por causa do descontentamento, por causa da ingratidão. E eu quero aqui abrir um parênteses, levando você a considerar, irmãos, o porquê, sim, o descontentamento é um mau testemunho. Porque, irmãos, como é ruim, como eu posso dizer, como é danoso você estar próximo a uma pessoa descontente, que só murmura, que só reclama, que nunca agradece. E muitas vezes, queridos, nós somos essas pessoas. Aqueles que estão ao nosso redor, e na maioria das vezes, os que estão ao nosso redor são pessoas que não são crentes. São pessoas que, diferente de mim e de você, não creem verdadeiramente no Senhor, não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E eu e você estamos dando o quê? Por estarmos descontentes, mau testemunho. Então, é necessário ponderarmos sobre isso. Por isso, peça a Deus que lhe mostre. Ele lhe mostrará. E lhe mostrando, confesse cada área de descontentamento a Deus. Peça perdão a Ele. Mas não apenas peça ao Senhor que Ele mostre, não apenas confesse. Comece a agradecer por aquilo que Ele tem feito em sua vida, por aquilo que Ele tem lhe dado, pelo teto que cobre a sua cabeça, pela roupa que veste o seu corpo, pelo calçado que calça os seus pés, pela água que você bebe, pela comida que você come, pela família que você tem, independentemente de como ela seja.
Comece a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito em sua vida. Mesmo que nada disso aos seus olhos e aos olhos humanos o leve a agradecer ao Senhor, agradeça a Ele por sua tão grande salvação, por você ser aquele que já tem a esperança da vida eterna. Sim, queridos, nós temos inúmeros motivos para agradecer a Deus. Como podemos identificar o descontentamento? Pedindo a Deus que nos mostre se tem alguma das nossas vidas de descontentamento. Confessemos a Ele se Ele nos mostrar. Comecemos a agradecer a Ele. Em quarto lugar, submeta-se à vontade e aos propósitos de Deus e seja agradecido. Sim, querido. Independentemente das circunstâncias que você esteja vivendo, de limites ou não, de apertos ou não, de aperreios ou não, você precisa se submeter à vontade do Senhor. Se você não é rico, é porque Deus não lhe permite ser. Se você não tem um carro, é porque Deus não lhe permite ter. Se você não tem uma casa maior, é porque Deus não lhe permite ter. Esteja contente com aquilo que Deus já tem lhe dado. Esteja contente com aquilo que Deus já tem feito em sua vida. Palavras do apóstolo Paulo, que já estudamos. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em escassez, em abundância, em ter muito, em ter pouco. Sim, queridos, submeta-se à vontade e aos propósitos de Deus. E isso leve você a ser eternamente grato ao Senhor. Eu quero concluir nessa noite, queridos, dizendo que tornemos a exortação do apóstolo Paulo um hábito diário em nossas vidas. O final do verso 15 de Colossenses capítulo 3 é: seja agradecido. Sedes agradecidos. Sejamos agradecidos. Sim, queridos. Por tudo aquilo que Deus já tem feito em nossas vidas. Ele deseja que eu e você tenhamos a nos satisfazermos na sua santa, boa, perfeita e agradável vontade. Rompa, sim, com qualquer sentimento de ingratidão, de descontentamento na sua vida ou nas áreas da sua vida, que o leve ou esteja lhe levando a rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. Eu quero encerrar a nossa aula de hoje orando, agradecendo a Deus por você ter chegado até aqui e certamente por você ter sido ministrado. Não tenho dúvida disso. E que o exemplo do povo de Israel, diante do cumprimento da promessa do Senhor nas suas vidas, diferentemente deles, sejamos gratos ao Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos te bendizer nessa noite. Sim, ó Deus, por esse precioso estudo, no qual abordamos o descontentamento, que a tua palavra revela ser ingratidão, ser uma rejeição profunda daquilo que o Senhor tem feito e ainda irá fazer. Ó Deus, ajude-nos a romper com esse sentimento nas áreas da nossa vida, para que não sejamos murmuradores, aqueles que deem mau testemunho, aqueles que duvidem do cumprimento das suas promessas, aqueles, Senhor, que rejeitam a sua vontade. Ó Pai, ajuda-nos a aprendermos, a experimentarmos, a vivermos o contentamento, plenamente satisfeitos no Senhor e na sua santa vontade, em toda e qualquer situação. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja
o Senhor. Então, queridos irmãos, eu quero agradecer profundamente a cada um de vocês que permaneceram até aqui, ao final de mais um estudo sobre o contentamento. O meu coração é desejoso em que você esteja aproveitando ao máximo essas aulas, aplicando elas à sua vida, ao seu dia a dia, para que juntos, queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, e ainda aqueles que ainda viveremos, com tudo o que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, sejamos filhos melhores, sejamos discípulos do Senhor Jesus melhores, sejamos uma igreja melhor, pois essa é a vontade do Senhor. Que Deus os abençoe, um forte abraço e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Deus os abençoe, queridos.